Muito bem. Então, falando de órgãos públicos ainda, nós vamos abordar as teorias que foram expostas para tentar explicar o relacionamento entre a pessoa jurídica da administração pública, os órgãos públicos e os agentes públicos. Surgiram 3 teorias para explicar esse relacionamento. 2 não vingaram, que foram as teorias do mandato e teoria da representação. A que vingou e a que explica o relacionamento entre essas realidades é a chamada teoria do órgão ou da imputação volitiva. Então, vamos só fazer uma chamada desse assunto? Vamos lá. Para explicar o relacionamento entre a pessoa jurídica da administração pública, para explicar o relacionamento entre a pessoa jurídica da administração pública, os órgãos públicos e os agentes públicos, surgiram 3 teorias. Então, para explicar o relacionamento entre a pessoa jurídica da administração pública, os órgãos públicos e os agentes públicos, surgiram 3 teorias. Se vocês já quiserem enumerar as 3, pode enumerar, se não, vai uma por uma. Elas estão aqui, teoria do mandato é a primeira, teoria da representação é a segunda, e a teoria do órgão é a terceira. Teoria do mandato, teoria da representação e teoria do órgão. O que foi a teoria do mandato só escutando? Ora, pela teoria do mandato, entendia-se que o agente público seria um mandatário do órgão a que ele se vincula e, consequentemente, da pessoa jurídica a que o órgão pertence. Só que essa teoria não foi aceita. Por quê? Porque o Estado, em última análise, que seria quem outorgaria o mandato, por não ser uma pessoa física, um ser humano, não possui vontade no sentido próprio da palavra, porque vontade é inerente ao ser humano. Então, como que o Estado poderia outorgar validamente o mandato se ele não tem vontade no sentido próprio da palavra? Então, essa teoria não foi aceita. Pela teoria da representação, só escutando, o agente público seria um representante do Estado. Mas vocês sabem, o que a representação supre? A incapacidade, né? Quem é representado? O incapaz. Então, isso seria fazer com que o Estado fosse equiparado ao incapaz. Até que não era má ideia, né? Mas a teoria não vingou. Além disso, as 2 primeiras teorias, do mandato e da representação, tinham um segundo problema. O mandatário, que agisse além dos poderes conferidos, ou o representante, no caso da outra teoria, que agisse além dos poderes conferidos, não fariam com que o Estado respondesse. Então, o Estado não responderia quando o mandatário e o representante atuassem além dos poderes conferidos. E, na verdade, o Estado responde. Então, a teoria que vingou e que explica esse relacionamento entre essas 3 realidades, pessoa, órgão e agente, é a teoria do órgão, também conhecida como teoria da imputação volitiva. Ela foi desenvolvida por um alemão chamado Otto Guericke. Quando vocês veem que a doutrina menciona muito o nome de alguns autores, é bom sempre dar uma gravada, uma memorizada, porque podem questionar qual foi a teoria do Otto Guericke. E aí, né, você até sabe, mas não sabe que é dele e não responde. Então, isso em toda a matéria, né? Pode ver que tem alguns que são sempre mencionados, né? Aqui a gente tem alguns sempre mencionados pela doutrina. Então, a gente vai gravando. Então, esse Otto Guericke, um alemão, desenvolveu essa teoria do órgão, também chamada da imputação volitiva. E o que ela diz? Ela diz assim, olha, o agente público, né, a pessoa física, quando ele atua, nós imputamos a sua atividade, né, a sua atuação, ao órgão público a que ele pertence. E, consequentemente, à pessoa jurídica da administração pública a que o órgão pertence. Então, em última análise, né, é a administração pública, nas suas variadas pessoas, atuando. Então, não é João, Antônio, José, Ana, Pedro, Roberta que está atuando. Quem está atuando ali
é o Estado. Por isso que o Estado responde pelo ato do seu agente. Porque nós imputamos a atuação dele, né, a atuação desse agente é atribuída, é imputada, em última análise, ao Estado. Essa é a teoria que vinga e que explica esse relacionamento. Então, a gente vai escrever assim, vamos lá. Pela teoria do mandato, o agente público seria um mandatário do órgão público. Pela teoria do mandato, o agente público seria um mandatário do órgão público. O agente público seria um mandatário do órgão público e, consequentemente, da pessoa jurídica a que o órgão pertence. E, consequentemente, da pessoa jurídica a que o órgão pertence. Então, o agente público seria o mandatário do órgão e, consequentemente, da pessoa jurídica a que o órgão pertence. A teoria não vingou. Então, tudo aí na frente, na mesma linha. A teoria não vingou. Por quê? Não explicava. A teoria não vingou porque não explicava como o Estado que não possui vontade no sentido próprio do termo. Então, a teoria não explicava como o Estado que não possui vontade no sentido próprio do termo, não explicava como o Estado que não possui vontade no sentido próprio do termo, já que vontade é inerente ao ser humano, já que vontade é inerente ao ser humano. Então, não explicava como o Estado que não possui vontade no sentido próprio do termo, já que vontade é inerente ao ser humano, poderia outorgar validamente o mandato. Então, não explicava como o Estado que não possui vontade no sentido próprio do termo, já que vontade é algo inerente ao ser humano, poderia outorgar validamente o mandato. Poderia outorgar validamente o mandato. Segunda teoria, a teoria da representação. A teoria da representação, então, segunda, considerava o agente público um representante. Considerava o agente público um representante do órgão público. E, consequentemente, da pessoa jurídica. Considerar o agente público um representante do órgão público e, consequentemente, da pessoa jurídica a que o órgão pertencia. E, consequentemente, da pessoa jurídica a que o órgão pertencia. A teoria não vingou. Por quê? Equiparava o Estado ao incapaz. Então, a teoria não vingou porque equiparava o Estado ao incapaz. Aí pode ser, na outra linha, ambas as teorias tinham outro problema. Ambas as teorias tinham outro problema. Não explicavam como o Estado responderia. Então, não explicavam como o Estado responderia por atos de mandatários e representantes.
como o Estado responderia por atos de mandatários e representantes que atuassem além dos poderes conferidos. Então, elas não explicavam como o Estado responderia por atos de mandatários e representantes que atuassem além dos poderes conferidos. Terceira teoria, então, a teoria do órgão. Teoria do órgão ou da imputação volitiva. Teoria do órgão ou da imputação volitiva. Desenvolvida na Alemanha por Otto Gierke. Desenvolvida na Alemanha por Otto Gierke. Escreve Gierke com K. E vamos explicá-la. Considera que a atuação do agente público é imputada. Qual o sentido de imputada? Atribuída. Então, considera que a atuação do agente público é imputada ao órgão a que ele pertence e, consequentemente, à pessoa jurídica a que o órgão pertence. E, consequentemente, à pessoa jurídica a que o órgão pertence. Então, pessoal, se algum agente público atuar, quem que está atuando, em última análise? É a própria pessoa jurídica da administração pública. Se houver necessidade de propor alguma ação, contra quem será proposta? Contra a pessoa jurídica da administração pública, né? Suponha que seja um agente estadual, agente público estadual. Quem vai figurar no polo passivo dessa ação? Não é o agente, não é o órgão, é o Estado. E o Estado, em juízo, ele recebe o nome de Fazenda Pública. Então, essa ação vai ser proposta contra a Fazenda Pública Estadual. Vamos falar da classificação dos agentes públicos? Porque, como eu disse, dos agentes públicos, não, dos órgãos públicos. Eu não tenho outra oportunidade para trabalhar esse assunto, então temos que falar dele agora, tá? Então, classificação dos órgãos públicos. Classificação dos órgãos públicos. Sempre que eu tenho que classificar alguma coisa, e o direito é muito classificatório, o direito administrativo não foge à regra. Eu sempre busco a classificação mais comum, certo? Claro que eu não consigo esgotar todas as classificações existentes na doutrina, até porque muitos autores cunham classificações mediante critérios que estabelecem e que nem sempre é seguido, né? É uma coisa dele, particular. Então, sempre busco o que é mais usual. E aqui vai minha advertência para sempre, tá? Não vou mais falar isso, só para vocês terem essa notícia. Então, a nossa classificação ela começa pelo critério da posição estatal. Então, o primeiro critério, quanto à posição estatal. Essa classificação é bem baseada no Eli Lopes Meireles, seguida pela Maria Silvia. Então, item 1, quanto à posição estatal. Então, ficou assim, classificação dos órgãos públicos. Item 1, quanto à posição estatal. E aí, se vocês quiserem, vocês já podem escrever toda a classificação para já ter uma visão abrangente. Pode deixar aí um espaço mais ou menos de 5 a 8 linhas, dependendo do seu tamanho de letra, para depois a gente vir explicando. Porque, quanto à posição estatal, os órgãos se classificam em, primeiro, independentes. Pode ir deixando umas linhas aí. Depois, autônomos. Então, ficou assim, independentes, autônomos. Superiores.
e subalternos. Então, quanto à posição estatal, os órgãos classificam-se em independentes, autônomos, superiores e subalternos. E eu peço que vocês escutem que nós vamos trabalhar os órgãos independentes. O que são os órgãos independentes? Eles são originários da Constituição e representativos dos poderes de Estado. Quais são os poderes? Executivo, legislativo e judiciário. Muito bem. Quem são os representativos do poder executivo? As chefias do poder executivo, não é? Então, tanto a presidência da República quanto os governos estaduais, de Distrito Federal e municipais. Passando para o legislativo. Quem são os que, originários da Constituição, representam os poderes do Estado? As câmaras legislativas, todas elas, desde a Câmara de Vereadores, Câmara Distrital, Assembleia Legislativa, Senado, Câmara de Deputados. No judiciário, os juízos e os tribunais. Esses órgãos independentes, eles não estão hierarquizados. Será que o prefeito, quando vai decidir, tem que decidir de acordo com o que o governador determina ou com o que a presidente determina? Não. Será que o juiz, quando vai atuar, tem que perguntar para o desembargador o que ele deve fazer ou receber ordens do que fazer? Não. Será que os vereadores, quando vão legislar, precisam ouvir o deputado estadual e assim sucessivamente? Não. São órgãos não hierarquizados. O que existe é um sistema de controle constitucional de um poder sobre o outro, que está estabelecido na Constituição. Aliás, como é denominado esse controle constitucional de um poder sobre o outro? Quem sabe? Foi pergunta do meu oral da magistratura. Nossa, eu fiquei feliz, só quis saber o nome, não me mandou explicar. Sistema de freios e contrapesos. Ou, se a gente quisesse esnobar um pouquinho, checks and balances. Certo? Então, vamos lá. Escrevendo. Os independentes são originários da Constituição e representativos dos poderes de Estado. São os originários da Constituição e representativos dos poderes de Estado. Não são hierarquizados. Dos poderes de Estado. Repetindo, são os originários da Constituição e representativos dos poderes do Estado. Não são hierarquizados. Mas apenas submetidos a um controle constitucional de um poder sobre o outro. Então, não são hierarquizados, mas apenas submetidos a um controle constitucional de um poder sobre o outro. Que é denominado de? Que é denominado de sistema de freios e contrapesos. Isso é matéria de direito constitucional, né? Então, denominado de sistema de freios e contrapesos ou checks and balances. Sistema de freios e contrapesos ou checks and balances. Essa pergunta me foi dada, né? Mas o examinador de comercial quase que me complica. Constitucional, tudo bem, administrativo, tudo bem, mas comercial, aí eu fiz assim, a hora que ele perguntou. Olha, assim que ela... Chegou na entrevista. Doutora, por que a senhora fez careta quando eu fiz a pergunta? Falei, olha, eu só tenho que pedir desculpa, né? Que eu já fiz, né? A careta, né? Mas não foi nada em relação a Vossa Excelência. Eu estava com medo da matéria, não tenho tanto traquejo no direito comercial. Ah, tudo bem. Tá bom. Estou aqui, né, então, porque deu certo.
Mas não faz careta não, tá? Mas seja sincero. Você fez uma besteira, você fala o que fez. Vai falar o quê? Não, é que me deu uma pontada na cabeça. Não. Seja sincero, porque falta de sinceridade eles pegam. É muito engraçado, né? Eu tenho uma colega, não vou dar nome, evidente, que ela não passou no primeiro concurso. Ela tem um cabelo muito bonito e as fotos todas dela de cabelo comprido, né? Porque eles têm o prontuário, né? Aí no dia do exame oral ela foi de cabelo preso. Doutora, a senhora usa cabelo preso ou solto? Ela ficou sem ação. Porque ela foi de cabelo preso, achando que seria o perfil mais adequado, né? E não respondeu. Podia ter respondido, né? Estou de cabelo preso, acho que é mais formal a ocasião, acho que está mais certo, mas eu uso cabelo solto. Né? Mas tem que ter sinceridade, né? Não pode... Porque não tem perfil. Né? Falar, tem um perfil para você ser juiz, você tem perfil para ser promotor? Não, você tem que ter internamente, né, a sua convicção daquilo que você gosta de fazer. Mas, lógico, você também não vai ser magistrado e vai ficar aprontando todas, que não é questão de ter perfil, é questão de que não dá para você fazer isso. Né? Então, você pode fazer outra coisa da sua vida. Mas seja sincero sempre, né? Porque senão eles te pegam. Porque lá na frente você faz... né? Sempre assim, né? É que nem traição, não é? Uma hora a pessoa se entrega. Bom, mas vamos voltar aqui à matéria. Só para fechar, está faltando colocar quem são esses órgãos. Né? Então, são as casas legislativas, e aí fica mais fácil, não precisa pôr Câmara, Assembleia, tarará. Casas legislativas, as chefias do Executivo, e os juízos e tribunais. Então, são as casas legislativas, as chefias do Executivo e os juízos e tribunais. Ok? Então, esses os independentes. Casas legislativas, chefias do Executivo e juízos e tribunais. Agora, vamos para os autônomos. Órgãos autônomos. Só escutando. Esses autônomos, eles são localizados na cúpula da administração. Abaixo dos órgãos independentes e diretamente subordinados à chefia desses órgãos independentes. Então, quem seriam? Os ministérios de Estado, né, no âmbito da União, as secretarias estaduais, no âmbito dos Estados-membros, as secretarias municipais, porque são órgãos de cúpula. Eles têm atividades de direção, de comando, de controle, têm uma capacidade administrativa, financeira, técnica, e estão localizados imediatamente abaixo dos órgãos independentes e diretamente subordinados às suas chefias. Com relação aos órgãos autônomos, e aí, antes da gente escrever, eu vou ter que voltar a escrever um pouquinho lá em cima no independente, existe uma divergência doutrinária quanto ao Ministério Público. A Maria Silvia coloca o Ministério Público como um órgão autônomo, enquanto que o Eli Lopes coloca o Ministério Público como um órgão independente. E o Tribunal de Contas também ele coloca como órgão independente. A divergência é quanto ao MP. Entender a divergência do ponto de vista da Maria Silvia, porque ela é procuradora do Estado aposentada, então se ela coloca o Ministério Público num nível, ela coloca a advocacia no nível igual, a advocacia pública. Então, se o Ministério Público fosse um órgão independente, ela teria que pôr também, né, as procuradorias como órgão independente, como não são, então ela coloca o Ministério Público como órgão autônomo. Mas prevalece, na minha ideia, o Eli Lopes, né? Independente, o MP. Hoje, nós temos a realidade da defensoria. A tendência é a defensoria no mesmo patamar do Ministério Público. Todos os julgamentos que têm sido decididos nesse sentido. Tem um julgamento em especial a respeito da autonomia da defensoria, embora eu não possa afirmar com todas que o STF considera que ele tem a mesma situação do MP e que coloca na posição de órgão independente, porque isso não foi exatamente discutido, mas por tudo ali que se colhe do acórdão, o que eu acho que
é mais adequado a gente colocar a defensoria no mesmo patamar do MP. Então, a gente vai, antes de autônomos, a gente vai colocar só um finalzinho lá nos independentes. Para Eli Lopes Meireles, o Tribunal de Contas e o Ministério Público também são órgãos independentes. Para Eli Lopes Meireles, o Tribunal de Contas e o Ministério Público também são órgãos independentes. O Tribunal de Contas e o Ministério Público também são órgãos independentes. Agora a gente vai para os autônomos e escrevendo. São localizados na cúpula da administração. Então, os órgãos autônomos são localizados na cúpula da administração. Diretamente subordinados à chefia dos órgãos independentes. Diretamente subordinados à chefia dos órgãos independentes. Diretamente subordinado à chefia dos órgãos independentes. Possuem capacidade de autoadministração, técnica e financeira. Então, possuem capacidade de autoadministração, técnica e financeira. E participam das decisões de governo. Repetindo, possuem capacidade de autoadministração, técnica e financeira e participam das decisões de governo. São os ministérios de Estado, as secretarias estaduais e municipais. Então, são os ministérios de Estado, as secretarias estaduais e municipais. Ministérios de Estado, secretarias estaduais e municipais. Para Maria Silvia Zanella de Pietro, você vai abreviar o nome dela, Maria Silvia Zanella de Pietro, o Ministério Público é órgão autônomo. Ela não fala do Tribunal de Contas, eu não posso colocar palavras na boca dela, mas eu creio que ela colocaria como órgão independente pela lógica do que a gente fala do órgão independente, né? Porque o que caracteriza um órgão independente é o fato dele não estar hierarquizado e ele desempenhar uma atribuição constitucional sem hierarquia. Isso acontece com o Tribunal de Contas. Mas ela só fala do Ministério Público. Eu me lembro, eu não sei se ela coloca o Tribunal de Contas, mas me parece que não. Na outra linha, vamos colocar a Defensoria. Com relação à Defensoria Pública, a tendência é a de que fique na mesma posição do Ministério Público. Então, quanto à Defensoria, a tendência é de que fique na mesma posição do Ministério Público. Ok? Muito bem. Superiores agora. Esses superiores, só escutando, eles são caracterizados por estarem subordinados a uma chefia mais elevada. Então, pode ser mais de uma, mas pelo menos uma chefia mais elevada. E desde que eles tenham também capacidade de direção, de comando, de controle, participe das decisões técnicas, porque eles não têm nem capacidade de autoadministração, nem financeira, só técnica.
E aí eles têm variadas denominações, coordenadorias, gabinetes, departamentos, divisões, depende, né, da nomenclatura que aquele ente da federação adota. Então, vamos lá. Os órgãos superiores são órgãos de direção, comando e controle. São órgãos de direção, comando e controle. São órgãos de direção, comando e controle, mas sempre submetidos à hierarquia de uma chefia mais elevada. Mas sempre submetidos à hierarquia de uma chefia mais elevada. Não possuem capacidade de autoadministração nem financeira. Não possuem capacidade de autoadministração nem financeira. Não possuem capacidade de autoadministração nem financeira, mas são responsáveis pelas decisões técnicas. São responsáveis pelas decisões técnicas a respeito dos assuntos de sua competência. São responsáveis pelas decisões técnicas a respeito dos assuntos de sua competência. Exemplos. Repetindo, são responsáveis pelas decisões técnicas a respeito dos assuntos de sua competência. Exemplos: gabinetes, coordenadorias, divisões, departamentos, etc. Gabinetes, coordenadorias, divisões, departamentos, etc. Então, imagine uma coordenadoria da saúde, do Estado, em determinada área, né? Ela que vai decidir ali como ela deve atuar, por exemplo, no combate à dengue, né? Como vai ser a vacinação, enfim. Decide essas questões técnicas. Último, para fechar, os órgãos subalternos. O nome já está dizendo, né? O órgão subalterno, ele exerce funções de execução e tem reduzido o poder decisório, porque quem decide tudo é quem está acima. Tá? Então, os órgãos subalternos caracterizam-se por exercerem funções de execução, caracterizam-se por exercerem funções de execução conforme as diretrizes dos órgãos superiores de decisão. Então, caracterizam-se por exercerem funções de execução conforme as diretrizes dos órgãos superiores de decisão. Possuem reduzido poder decisório. Possuem reduzido poder decisório. Exemplos: sessões de pessoal, de expediente, de material, etc. Sessões de pessoal, de expediente, de material, etc. Ok? Na próxima aula a gente continua com a classificação, mas ela já está no fim. A gente vai falar da classificação quanto à estrutura. E aí a gente termina também a administração pública em sentido subjetivo e passa para o sentido objetivo. Obrigada, pessoal, e até mais.